disponível lá no AVA, né? E, enfim, vocês podem ter acesso a essa exposição e a esse diálogo e tirar dúvidas depois. Bom, então, hoje é a aula do dia 29 de agosto, né? E a gente está aqui discutindo as questões do texto do professor Gaudêncio Frigoto e da professora Maria Ciavata. Bom, eu estava falando de que lugar eu falo, né? Então, é desse lugar da defesa dessas políticas públicas da educação para que a gente melhore as questões do ensino, né? E as relações de professor com os alunos e, evidentemente, das questões de aprendizagem, como o aluno recebe esse ensino, porque isso é uma outra questão, não é porque eu ensino que o aluno aprende, né? A gente tem que ter essa clareza. Existe uma diferença entre o ensinar e o aprender. São dois processos diferentes que acontecem em cabeças diferentes. E então é um dos desafios, né? Eu estou aqui falando uma série de coisas, mas eu sei que nem todas as coisas que eu estou falando vocês estão compreendendo ou compreendendo da forma que eu gostaria que compreendessem. Porque a comunicação é assim. Então, existe uma relação de eu ensinar e de vocês aprenderem. E existem diferenças entre essas duas coisas. E é por isso que é tão importante a gente dialogar, e é por isso também que é tão chato estar nesse lugar aqui do meeting, com vocês aparecendo todos sem carinha, e eu falando para fotos ou para letrinhas, né? Então, é um desafio. Eu sei que tem questões de internet, questões de, enfim, milhares de coisas, mas é sempre um desafio fazer com que esse diálogo aconteça de maneira melhor. Então, assim, a gente também tem, no meu modo de ver, um desafio que é pensar essa educação para todos, né? Isso está estabelecido na Constituição, na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, né? Então, só para vocês terem uma noção um pouco, não sei quem conhece, mas existe na organização das nossas leis, existe uma lei maior, que é a Constituição Federal, né? Uma lei que é indicativa de caminhos, né? Então, ela estabelece lá educação para todos. E educação básica é de tanto a tanto, certo? Isso é a Constituição. Daí a gente tem uma lei que regulamenta o que a Constituição falou mais na área de educação, que é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Daí, a partir da LDB, a gente vai ter uma série de outras regulamentações, regras e legislações que vão dizer como acontece cada uma das coisas. Então, os parâmetros curriculares, agora, né, as bases, a base, né, nacional curricular comum, enfim, várias outras regras, digamos, que dizem como aquilo que está estabelecido na Constituição e na LDB acontece nas escolas, digamos assim, né? Então, a gente tem duas grandes leis, a Constituição e a LDB, na área de educação. E daí, pequenas outras leis que estão sendo regidas por essas duas macros aí, né? Só para a gente compreender. A gente vai falar um pouco mais dessa questão, mas só para a gente entender essa pirâmide, né? E uma que está acima não pode ser negada pela que está abaixo, né? Isso é um princípio da federação, do federalismo. Uma lei federal, ela é superior em termos de regras, em termos de importância, a uma lei que vem, né, abaixo dela. Então, a Constituição é mais importante do que a LDB é mais importante, ou seja, não pode dizer nada na LDB que contradiga a Constituição, é isso que eu estou querendo dizer. E as questões dos municípios e estados não podem contradizer a LDB, e assim vai. Só que, isso em tese, né, só que a gente vê que nem sempre é assim, né? O que a gente vê é um descumprimento cotidiano do que está colocado na Constituição Federal, né? Então, a Constituição Federal vai dizer educação para todos, e daí a gente já vê que nem todos têm acesso à educação, né? Todos mesmo, estou dizendo que tem gente que não tem matrícula na escola, isso. Educação para todos de modo igual, e daí a gente vê que nem todos que estão matriculados na escola têm acesso a uma mesma qualidade de educação.
né? Então, e isso vai para além de sistema público e sistema privado, não é disso que eu estou falando. Mesmo dentro das escolas públicas, a gente sabe que existem escolas públicas que são melhores e escolas públicas que são piores. E muitas vezes, essa melhor e pior é fornecida por uma política do Estado. Eu, como já disse, sou do estado de São Paulo, né? E no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem as escolas de tempo integral. Essas escolas, os professores que atendem, né, que dão aula nessas escolas, ganham mais do que os professores que dão aula nas outras escolas, o salário é melhor. Eles têm um vínculo de trabalho de 40 horas semanais, independente de darem 40 horas semanais, e a gente brinca, é o Olimpo. Essas escolas são melhores? Claro que são, né? As condições de trabalho são melhores, os alunos ficam lá mais tempo, eles se dedicam mais ao estudo, é tudo melhor, né? E daí você fala, poxa, mas por que que o Estado, né, um Estado qualquer, né, que seja, dá, nas suas condições, uma escola melhor para alguns, para poucos, e uma escola pior para muitos? Esta é uma questão. Na Constituição não diz que tem que ser para todo mundo e igual para todo mundo e boa para todo mundo? Daí a gente vai ter questões financeiras que vão ser colocadas. Bom, mas o dinheiro da educação a gente não consegue pagar uma boa escola para todo mundo. Então a gente, mesmo no sistema público, acaba elegendo quem merece uma boa educação e quem não merece uma boa educação. Outros estados, como por exemplo o estado do Acre, enfim, nem todos estão na escola pública, né? Uma parcela significativa da nossa população não está matriculada. Então, ou seja, a gente tem várias instâncias de descumprimento da Constituição Federal, que, enfim, não são pensadas como problemas, né? E a gente tem que fazer essa crítica. Então, o meu lugar de fala, digamos assim, o meu lugar de posicionamento e etc., vai ser sempre nessas defesas. E daí, se vocês acharem, né, que isso mas a professora está fugindo, ela não trata das questões do financiamento, a gente vai tratar mais no final do curso. E eu sei que o financiamento é sempre um problema, né, para a educação. Mas quando eu digo desses posicionamentos, é que eu acho que o financiamento ele tem que estar a serviço da política e não restringindo a política. E daí são questões que a gente opta na casa da gente, né? Assim, para mim é muito básico a administração do Estado e a administração de uma casa comum. Quando a gente tem uma casa e a gente tem filhos, por exemplo, a gente faz opções com no que a gente vai gastar o dinheiro que a gente tem. E se a gente tem pouco dinheiro, a gente, enfim, controla melhor. Então, quais são sempre as prioridades, ou na maior parte das vezes, as prioridades que os lares dão aos seus filhos? Comida, primeira coisa, tem que sobreviver, é evidente. Depois, existem escolhas entre educação e saúde. Mas, normalmente, educação e saúde estão no topo dessas prioridades. Então, depois das necessidades básicas de comida e, enfim, condições mínimas, né, de roupa e etc. dadas, as famílias optam por investir o seu tempo e o seu dinheiro em educação e saúde. E o Estado parece que está menos comprometido com essas questões que as próprias famílias. Então, é disso que eu estou falando quando as políticas de financiamento não seguem, né, as preocupações que a maior parte do Brasil, enfim, das famílias brasileiras estão pensando. Então, por exemplo, hoje o nosso Estado brasileiro gasta muito dinheiro com pagamento de dívidas e ajuda ao sistema financeiro. Enfim, eu particularmente acho que isso é uma escolha, né, do governo federal, e quando eu estou falando do governo federal, não é só desta gestão, que no meu modo de ver é muito problemática, mas não é, infelizmente, uma coisa de agora, já vem de algum tempo, né? Então, assim, há muito tempo a gente prefere pagar para banqueiro não quebrar do que pagar para a criança ir para a escola. Enfim, acho que a gente poderia viver com menos bancos, né? Talvez. Bruno, Fale, João. Posso eu chamar de tava João? lendo, claro, sem problema. Eu tava dando uma olhada no texto e esse problema que a senhora falou do enfoque no financeiro do que na educação, ele vem desde lá de trás, né? E lendo o texto, você vê se tem a perspectiva de que vai melhorar ou de que
alguma coisa que lançaram vai fazer alguma diferença significativa, e no final das contas, não. Parece que é só golpe em cima de golpe. Tipo, a pessoa lança um projeto em tese bom, mas que no final era um projeto para roubar dinheiro ou financiamento ou alguma coisa assim do tipo. Eu li e eu fiquei um pouco revoltado. Então, João, olha, eu fico muito feliz, a Ana também falou que ficou sensibilizada com o texto, eu fico muito feliz de vocês ficarem revoltados nesse sentido, né? Porque eu acho que isso mostra, primeiro, um comprometimento com vocês, com o processo de educação que vocês vão enfrentar daqui para frente como profissionais. E segundo, uma indignação com as questões que o país vive, né? E eu acho que isso é muito positivo. Essa indignação, ela é muito positiva, porque ela faz a gente buscar caminhos de mudança. Esses caminhos são fáceis? Não, não serão fáceis, né? Mas eles precisam ser buscados, porque se a gente sentar, cruzar o braço e ficar esperando, é daí que não vai vir mesmo, né? Essa mudança ou qualquer outra questão aí para melhorar, né? Agora, que as forças, digamos assim, que querem a manutenção de tudo como está, são muito grandes, a gente sabe, né? É, por quê? Porque todo esse sistema, e daí eu já vou começar a entrar em algumas das perguntas e alguns dos esclarecimentos que eu acho que são importantes para o texto, né? Algumas das questões que são colocadas, desde há muitas décadas, né? Pelo menos uns 40 anos a gente tem esse caminho sendo trilhado aí no Brasil, e não só no Brasil, né? Em muitos lugares do mundo. Nossa, a cachorrada aqui tá doida. Desculpa. Bom, é essa questão da implementação do neoliberalismo, né? Eu não sei até que ponto vocês já ouviram falar, né, da questão do neoliberalismo, né? O neoliberalismo é uma política econômica, um sistema, né, uma ideologia, é um conjunto de coisas. Ele é várias coisas em uma palavra. E é por isso que é tão difícil, às vezes, a gente compreender. Mas na dimensão do que está sendo dado no texto, o neoliberalismo é uma política econômica fundada, né, organizada ali pelo Consenso de Washington, né? E um de vocês perguntou o que seria isso, né? O Consenso de Washington é um encontro, né, que aconteceu em Washington e juntou várias organizações, vários economistas e instituições financeiras, como, por exemplo, o FMI, né, Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, os departamentos de tesouro, né, enfim. E eles, mais ou menos, criaram como que a gente pode falar? Um receituário, né, que é como a maior parte das vezes é dito. É uma receita de bolo, né, uma instrução, normas, que os países deveriam seguir para que as suas economias fossem preservadas e crescessem, desenvolvessem. Então, esses membros, essas instituições, esses economistas, né, e é daí que vem o nome também, que às vezes o nosso ministro da Economia é chamado, né, criticamente, fala-se que o nosso ministro da Economia é um Chicago boy, né? Por quê? Porque é uma das definições dos economistas que participaram desse consenso, né, dessa reunião, digamos assim. E nesse consenso foi pensado um conjunto de medidas que os países em desenvolvimento teriam que adotar para se desenvolverem. Muito bem, essas medidas foram adotadas à risca pelo FMI. Se o país adotasse aquelas medidas, o FMI emprestava dinheiro. Se o país não adotasse aquelas medidas, o FMI não emprestava dinheiro, né? Então, o Fundo Monetário Internacional, como um grande gestor financeiro do mundo, acabava definindo quem podia e quem não podia ganhar os seus empréstimos, né? Então, por exemplo, um país como a Argentina, aqui bem próximo da gente, adotou todas as medidas. Era considerado um país a mais nas avaliações do FMI naquela década. E a Argentina, mesmo adotando todas aquelas medidas e sendo avaliada positivamente pelo FMI, recebendo os empréstimos do FMI, quebrou. Quebrou no momento em que a gente estava vivendo o plano real, que eu acho que para vocês já é história, né? Eu vivi o plano real efetivamente, né? Aquele momento era um momento em que
o Brasil poderia ter se engajado no consenso de Washington e seguido as regras, né, digamos, do FMI, mas o presidente na época, o presidente na época era o Itamar Franco, né? O Itamar Franco com o ministro da Economia, que era o então Fernando Henrique, ministro, né? Depois virou presidente, eles decidiram não seguir o receituário ipsis literis, né? Direitinho. Eles fizeram uma coisa adaptada, digamos assim, ao Brasil, né? Que deu certo dentro de muitos problemas que a gente tem e tal, mas conseguiu se consolidar muito melhor do que os planos econômicos que foram tentados na Argentina. A Argentina, naquele momento, ela quebrou mesmo, ela pediu moratória, foi um país que destruiu a sua própria economia, seguindo passo a passo e sendo bem avaliada pelo FMI. Então, a partir dessa década de 90, o próprio mundo fez um balanço daquela ideia do consenso de Washington, né, que fundava o neoliberalismo. Ou seja, será que a gente está mesmo certo? Será que se um país que seguiu tudo direitinho quebrou, por que quebrou? E daí, bom, quebrou porque tem uma série de outras coisas que não estavam medidas e previstas, né? Porque a economia, embora possa parecer uma ciência exata, não é, né? Ela é uma ciência social, ela é uma ciência que tem que ter contato, né? E respaldo dentro dos costumes de cada população. E, portanto, dentro da relação com o povo argentino, aquelas medidas não surtiram os efeitos que eram esperados. A partir disso, a ideia de um receituário, de uma receita de bolo que vai dar sempre certo em qualquer país, foi muito criticada, né? E foi pensada pelos próprios economistas como algo ruim, então, a partir de então, né, o FMI, o Banco Mundial e etc., passaram a pensar nas realidades locais e pensando, a partir dessas realidades, quais os empréstimos e qual o tipo de, enfim, balanço financeiro que seria feito para cada uma dessas realidades. Muito bem, isso é essencial a gente compreender para ver que mesmo dentro da política de quem fundou o neoliberalismo e que acabou, né, implementando a política de financiamento no mundo, que é o FMI e o Banco Mundial, mesmo eles já não seguem mais esse receituário. Muito bem. E daí, fazendo uma crítica à nossa condição, o nosso ministro continua pensando em seguir, embora não dê conta de seguir, porque a gente vive uma crise incrível, né? Sem precedentes e tal, com a coisa do coronavírus, e ele mesmo tem que reformular essa política, fazendo, por exemplo, esse financiamento para a classe trabalhadora e etc., dando esse benefício, né, do governo. Isso é muito mal visto por ele, e hoje está nessa disputa entre ele e o próprio presidente, que o presidente quer, até porque viu que é uma boa chave eleitoral, né? Assim como o Lula fez o Bolsa Família, ele está fazendo isso, então a gente tem uma reprodução de uma política paternalista, né? Então agora o nosso presidente que falou que quem ia ditar a economia era o ministro da Economia, está se indispondo com esse ministro da Economia para garantir a sua reeleição, né? Ou seja, a economia é algo social, não é algo objetivo, direto, né? Não é numérico, não é exato. Ela é política social, ela é relacional. Então a gente tem que entender isso. Ou seja, o neoliberalismo, então expliquei um pouco, acho que o que é o consenso de Washington. Quem perguntou responde aí se está satisfeito, né? A ideia do neoliberalismo foi colocar como um pensamento único, né? Ou só existe essa forma de pensar. E isso é muito pobre, né? E isso cai com a própria política neoliberal. Mas não cai enquanto política e enquanto base do fazer que continua aí. A gente continua pensando que só existe um caminho, a gente continua pensando muito pouco criticamente em relação à nossa própria realidade. E é daí que o texto do Gaudêncio Frigoto vai falar
no sentido de, bom, precisamos pensar caminhos, precisamos pensar vários caminhos, e precisamos pensar o caminho do direito, da educação, da cidadania, né? E não só o caminho do mercado, das finanças, da economia. Não que sejam excludentes, mas em alguns momentos a gente vai ter que fazer uma opção. E essa opção, pelo mercado, muitas vezes elimina a opção pela cidadania e pela educação. E nesse sentido, tem uma outra pergunta que vai falar sobre a questão da educação propedêutica e uma educação, enfim, técnica, né, para o trabalhador. E isso é uma questão fundamental para a gente entender, né? Algum de vocês falou assim, não entendi essa divisão que o Gaudêncio faz no texto. E eu vou tentar explicar aqui, né? O que seria uma educação propedêutica? Pensar a educação básica como propedêutica. A ideia de propedêutica é uma ideia inicial, né? É um processo inicial de contato com o conhecimento. Propedêutica vem lá do grego, enfim, mas quer dizer esse início, esse prévio. Entender a educação básica como propedêutica é entender que eu não preciso formar um profissional dentro da educação básica. A criança e o jovem que tem que fazer ensino fundamental e médio, ela não necessariamente precisa sair profissionalizada com uma coisa para o mercado, né? Assim, ela não precisa sair com um emprego, até porque e isso é uma questão muito importante da gente falar. Professor nenhum, e nem eu e nem vocês, conseguirão garantir que seus alunos tenham emprego depois de passar. Então, assim, não caiam no erro de falar para os seus alunos assim: estudem isso, porque vocês, no futuro, vão usar isso, ou um emprego vai precisar que vocês tenham um diploma. Infelizmente, no nosso mundo, e essa é uma coisa, infelizmente mesmo, eu posso dizer, não tem emprego para nem todo mundo que tem diploma. Então, vai ter um monte de gente com diploma, que fez tudo bonitinho, igual a Argentina fez, e que não vai conseguir emprego. Por quê? Porque o desemprego é uma questão estrutural do nosso sistema hoje, né? Não vai ter. Então, não façam esse discurso, né? Estudem matemática para conseguir um emprego depois. Ou estudem história, ou estudem. Porque, infelizmente, essa é uma garantia que a gente não pode dar. O que a gente pode dar como garantia? Estudem matemática para saber matemática. Estudem qualquer coisa para ter o conhecimento. E isso pode ajudar vocês a abrirem portas. Certamente, ter menos conhecimento dificultará o seu desenvolvimento posterior, mas ter esse conhecimento não garantirá que você tenha esse desenvolvimento. Isso é uma questão importante. Ele facilita, ele abre portas, né? O conhecimento é isso. Ele dá satisfação pessoal, ele faz com que a gente se conheça, ele faz com que a gente conheça melhor a nossa realidade, mas ele não garante futuro. E nesse sentido, a educação, ela tem que ser isso mesmo. Ela tem que dar armas, ela tem que dar estruturas, ela tem que dar ferramentas para que o aluno no futuro faça o que ele bem entender. Então, assim, não eduquem os alunos de vocês para serem algo. Eduquem os alunos de vocês para serem o que eles quiserem ser, né? E eu espero que vocês sejam o que vocês quiserem ser, né? Eu quero muito que vocês sejam bons professores, né? Isso é o meu desejo. Mas se vocês serão ou não, se vocês farão disso uma prioridade na vida de vocês, uma escolha, isso é com vocês. Mas eu espero que vocês possam escolher com mais ferramentas. Não escolham de olhos fechados, porque foi o único caminho trilhado para vocês. Não, o caminho de vocês está para ser trilhado, né? E essa é a diferença entre uma educação propedêutica, que abre portas e que ensina tudo para o uso depois, básica, assim, aberta, né, inicial, de uma educação que forma para o mercado, de uma educação que pensa um ensino para uma finalidade específica. Então, é um pouco essa a discussão. O neoliberalismo e as políticas, eles entram na cabeça dos professores e de todos nós, porque é a única explicação, e falam assim: se você não forma para dar um emprego para o seu aluno, para que você está formando? Para que serve essa educação?
E eu pergunto para vocês, se eu não tenho a garantia de que eu vou dar um emprego para o meu aluno no futuro, porque eu não tenho uma grande fábrica, eu não sou dona da Google, enfim, eu não tenho condição de dar emprego para todos os meus alunos depois. Se eu vou formar eles para dar um emprego depois e não dou, para que serviu a minha educação? Vocês percebem o engodo que é isso? Eu posso dizer que eu ensino vocês para vocês conhecerem mais. E se vocês gostarem disso, ótimo, parabéns, venham que venham. Se vocês não gostarem disso, sinto muito, não posso fazer outra coisa, né? Eu estaria mentindo para vocês se eu tivesse falando que eu vou dar um emprego para vocês, não vou, né? Então, ou seja, é preciso que a gente pense possibilidades da educação propedêutica e não de uma educação técnica que tem uma finalidade já pré-estabelecida, né? E com isso não estou dizendo que a educação técnica não seja importante. Ela é, e em muitos países ela é fundamental. Eu tenho grandes amigos que optaram, ao invés de ir para a universidade, fazerem carreiras técnicas. E são grandes profissionais. Ok, isso já é uma opção. Tem escola técnica para isso. O aluno que fica na educação básica não precisa disso. Esta é a diferença, né? E essa é uma outra diferença também dura e que marca diferenças sociais e de classe, etc. Nem todos os alunos podem se dar ao luxo, né? E olha que duro, né? Você considerar luxo a educação. Se dar ao luxo de ter uma educação para a vida. Alguns vão precisar no ensino médio, por questões financeiras e etc., fazer essa escolha pelo técnico. Não porque eles queiram, mas porque eles precisam colocar comida em casa, né? Porque eles precisam ajudar nas suas famílias. Então, isso também é uma outra coisa. Eu não tenho nada contra a educação técnica quando ela é escolha, mas quando ela é obrigação, porque não existem outros caminhos, cai naquela ideia de que só existe um caminho. E eu me recuso a pensar a educação técnica para todos os alunos do Brasil, porque eu não acho que essa seja a solução, né? Então, esta é um pouco a dicotomia que o Gaudêncio Frigoto vai apontar aí, né? Só que a gente naturaliza, no discurso de muitos professores vai vir isso, né? Ah, eu tenho que formar para o mercado, eu tenho que formar para ele ter emprego, eu tenho que ensinar isso porque ele vai precisar passar no vestibular. Quantos dos nossos alunos do ensino médio fazem vestibular? Pouquíssimos da rede pública, né? Se vocês forem para a rede particular, certamente uma grande maioria. Mas na rede pública, infelizmente, são poucos que imaginam isso como horizonte. Então, eu prefiro ensinar o meu aluno para pensar o ensino universitário como horizonte, e não para ele passar no vestibular, porque vai cair no vestibular, né? E a gente está vendo, eu tenho um filho, hoje ele tem 12 anos, mas eu lembro quando eu fui procurar uma escola para ele, ainda de educação infantil, me matriculei lá nas coisas de creche, mas não consegui, né, vaga, porque são insuficientes as vagas, fui me matricular ele numa escolinha de ensino infantil, e a professora lá, muito feliz, falou, nossa, nosso ensino aqui é muito estruturado para que o seu filho, no final do ensino médio, passe no vestibular. Eu falei, mas ele tem 3 anos. Daí ela falou assim, então, nós já começamos, desde os 3 anos, fazer perguntas básicas do tipo. Daí ela começou, né? 2 × 2, quem descobriu o Brasil, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei assim, gente, a criança tem 3 anos. E a gente já está fazendo esta educação ser para o vestibular. Eu sei lá se ele vai prestar vestibular, né? E outra coisa, infelizmente, não quero isso para o meu filho, mas a gente não tem nem a certeza de que a pessoa vai chegar viva até lá, né? Portanto, a educação ela tem que ter uma funcionalidade no seu momento, ela não tem que ser um porvir, ela tem que ser uma coisa do agora, ela tem que servir para algo naquele momento. Eu sei lá quem vai estar vivo, eu sei lá se essa criança vai ter condições de prestar um vestibular, de ser profissional, de ter emprego. Não dá, o futuro a Deus pertence, né? Se é que Deus existe. Enfim, espero que exista, porque aí a gente tem alguma, alguma saída, né? Mas, enfim, pensando aí essa questão do propedêutico e como ele se relaciona, né? Propedêutico e técnico, propedêutico e instrucional, enfim, para a gente pensar no como isso entra nas questões de educação hoje, né? E como isso está instituído nessa mentalidade neoliberal.
também, né? Então a gente precisa começar a mudar esse pensamento, né? E para além disso, teve tem uma pergunta que eu achei bem bacana, assim, né? Como isso influencia no sistema atual? Como todas essas políticas que a gente leu no texto influencia no modelo atual? Eu acho que eu estou contando, né, ao longo disso. Influencia em tudo, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente estrutura, o que a gente financia, que conteúdos eu tenho que dar. Então, conteúdo, currículo, também é política pública, né? Se eu penso que eu tenho que ensinar equação de primeiro grau e não, sei lá, outra coisa qualquer para a vida, ou se eu tenho que ensinar equação de primeiro grau sem saber para que serve. Ai, recentemente eu estava orientando um aluno que era de matemática, né? E eu falei, e agora eu estou na dúvida, vocês me corrijam se eu te falar alguma coisa errada matematicamente, mas assim, eu falei assim, para que a gente precisava estudar, ou era logaritmo, ou era, não lembro se era, enfim, não lembro se era números, enfim, não lembro exatamente, acho que era logaritmo. Eu perguntei para ele, daí ele virou e falou assim: ah, não, isso é para fazer a rota dos satélites, isso facilita para a gente compensar, não sei o quê. Eu falei, poxa, mas nunca ninguém nem falou. Bom, primeiro que eu nunca vou lançar um satélite, né? Então já fica um pouco inútil para mim. Mas segundo, é que se eu soubesse que servia para isso, talvez eu tivesse me interessado um pouquinho mais, né? Naquele conteúdo que hoje eu nem sei o que era que eu perguntei para ele. Então, assim, se alguém souber, responde aí para mim. Mas, ou seja, eu preciso minimamente falar para o meu aluno para que serve aquela conta que ele está fazendo, né? E mesmo que seja uma coisa que ele nunca vai fazer, nesse sentido, nunca vou lançar um satélite, mas eu pelo menos sei que aquele satélite que está lá rodando na Terra, porque a Terra é redonda, é preciso fazer uma conta que compensa, senão ele vai em linha reta. Ah, entendi, né? Ou seja, é preciso colocar alguma funcionalidade prática naquele conhecimento, né? Que fica muitas vezes teórico e muito abstrato, né? E daí não serve para a vida, não compõe. E daí, por exemplo, um aluno de matemática pode, mesmo sabendo fazer, não sei se é logaritmo, mas isso, a conta, falar que a Terra é plana, entendeu? Porque uma coisa está relacionada com a outra, né? Enfim. Bom, essas questões nos afetam, né? E afetam muito os nossos conhecimentos aí. Outra questão que vai ser interessante da gente pensar nessas dicotomias é a questão do voluntariado, que ele também trata no texto, né? A questão das empresas de capital financeiro e etc., que estão investindo na educação. Então, com isso, desprofissionalizando a educação. A ideia do voluntariado, tipo, chame um voluntário, amigos da escola, né, não sei o quê, meio que dá a impressão de que qualquer um pode ensinar, né? Sendo que ensinar é uma tarefa bastante difícil, bastante técnica. E é por isso que vocês fazem uma faculdade de 4 anos para aprender algumas coisas, né? E assim mesmo a gente sabe que a nossa educação inicial é muito falha no Brasil, né? Mesmo vocês estando numa boa universidade, a gente sabe que ela é falha. Então, assim, é preciso que a gente pense nessa formação inicial. Agora, vocês saem da formação inicial, vocês já têm algum conhecimento, daí vocês chamam um voluntário e ele que vai dar aula, e ele que vai. Ou seja, existem escolas hoje que deixam alunos fazendo estágio darem aula. Né? O estágio é considerado já, né, atividade docente. Isso é, no mínimo, ilegal, né? Mas isso acontece. Então, assim, é como se eu chamasse um médico residente para fazer uma cirurgia. Você não faz isso, né? Você não bota a vida humana na mão de um médico residente. Assim como você não pode colocar uma sala de aula na mão de uma pessoa que não tem essa experiência, né? E daí, assim, mas ninguém vai morrer, né? Bom, então vamos botar, qualquer um serve, né? Para fazer isso. Não. A gente precisa começar a pensar que esta é uma categoria profissional e que tem conhecimentos específicos. Essa ideia do voluntariado, da participação das empresas no métier aí da educação, tanto nas secretarias de educação quanto nas escolas, vai promover uma desprofissionalização,
Muitas vezes a gente tem, dentro do próprio Ministério da Educação, técnicos em administração e não educadores, como gestores públicos, né? Isso, para mim, é uma complicação, é muito ruim, né? Com isso, a gente pensa já uma terceirização dos serviços do Estado, né? E pensa um caminho de privatização da educação, né? Então, assim, é preciso ver com um olhar bem cuidadoso. E um de vocês perguntou assim, quais as razões que a gente podia dizer, né, que motivam essas ações em âmbito político, econômico, social, daí eu diria social e cultural. Bom, tem uma questão bastante interessante da gente pensar a educação. A educação é uma área deixa eu até pegar uma cola que eu tenho aqui, que eu tenho uns números, mas assim, é uma área de conhecimento, uma área de trabalho que emprega muita gente, né? Eu tenho aqui os números e eu estou procurando, calma aí. E a maior parte dessas pessoas estão no emprego público, estão no setor público. Então, a gente tem, é a área, no Brasil, os docentes representam o terceiro maior agrupamento profissional do país. Terceiro maior, só perde para escriturários, e pegando o serviço de empregados do setor de serviços como um geral, né? Então, profissionais em geral do setor de serviços e escriturários têm mais do que os educadores. Mas os educadores, na sua maioria, quase que 80%, 85% deles, estão empregados no setor público. Então, por que vocês acham que desvalorizar o professor e, de alguma forma, é viável economicamente, politicamente, a gente desestruturar essa solidez, digamos, desse serviço público? Né? Por que é necessário desestruturar a educação, né, em termos econômicos? Porque eu vou economizar dinheiro, né? Se eu privatizar a educação pública, eu deixo de ter na mão do Estado o gasto significativo que é o custo dos professores, né? Professores, desde professor universitário, como eu aqui, né, até professores da educação básica, porque independente de estar no sistema federal, estadual ou municipal, eles são pagos com os impostos, né? Com o dinheiro público. Então, é um jeito do Estado economizar dinheiro. Já pensou ele ter. Hoje, a gente gasta mais ou menos 10% da nossa receita com educação. O Estado ter de volta para si e deixar na mão de outros 10% da receita do PIB nacional, poxa, é muito bacana, né? Um dinheirão, se a gente pensar, né? Então, essa é uma explicação econômica. Uma explicação política é os gestores poderem ter esse dinheiro na mão para poderem aplicar no que eles quiserem. Então, olha que bacana se hoje, no país, frente a uma crise, eu não precisasse gastar com educação e pudesse pegar esse dinheiro e gastar só com dinheiro dando para as pessoas. Ah, pronto, a eleição estava garantida, né? Não só deste gestor, como de qualquer outro, porque infelizmente a gente tem uma tradição coronelista, né, que é do voto de cabresto em troca de alguma coisa, né? O voto não precisa mais ter o cabresto, né, mas eu continuo trocando o voto pela cesta básica, né? Então, a gente tem critérios políticos, critérios econômicos e questões sociais mesmo, né? A gente tem nessa sociedade e tal, uma noção de que o professor não faz nada e que, portanto, ganha muito. Isso é básico em relação aos professores universitários, posso dizer, né? Porque os professores universitários, de maneira geral, têm um salário maior do que os professores da rede básica, né? Então, hoje, a crítica é maior em relação a isso, né? Olha, vocês ganham muito por o que vocês fazem, vocês produzem pouco para o que vocês ganham, né? Enfim, eu não acho que isso seja verdade, né? A produção acadêmica brasileira vem aumentando fenomenalmente e a gente trabalha pra caramba, né? Agora, estamos vivendo um processo de proletarização, né, no ensino superior, que já foi vivido pelo ensino básico,
Então, é verdade que ganhamos mais do que o ensino básico, e é verdade que trabalhamos menos, no sentido, né, de estar em sala de aula e etc. Sim, só que a educação básica já viveu um processo de desvalorização e de proletarização, que agora está em curso no ensino superior. Esta situação de proletarização, por exemplo, de você ganhar por hora aula dada, né, é uma condição desumana de trabalho para o professor. Porque, primeiro, o professor não trabalha só na sala de aula, né? Então, por exemplo, quando eu estava lendo os fichamentos de vocês, quando eu estava preparando essa aula e etc., eu, que tenho um contrato de 40 horas, ganho por isso. O professor em sala de aula, que ganha pela hora dada, não. Isso não é justo, né? Não é justo com o professor, porque ele tem trabalho, né? Ah, mas ganha a cada 10 aulas uma HTPC, né? Ou uma hora atividade, não sei o quê, né? Isso por lei. Sim, mas 10 horas de trabalho em sala de aula não dá para compensar, né? Qualquer prova que você aplique, você sabe que você já gastou pelo menos 3, 4 horas para corrigir aquilo ali decentemente, né? A não ser que seja a prova de X só, e daí a gente, né, é um pouco mais rápido. Mas, enfim, com isso estou querendo mostrar para vocês que essa desvalorização da docência, ela está caminhando a passos largos no Brasil, né? Ela já afetou todo o ensino básico e ela está caminhando para o ensino superior. E a gente precisa frear isso, né? Frear como? Frear com esse pensamento crítico, fazendo a diferença, fazendo articulações, lutando por direitos comuns, né? Socialmente, colocando para os nossos alunos, e eu estou fazendo isso com vocês, o quanto é trabalhoso ser professor, né? O quanto a gente tem que mudar essas estruturas culturais de representação dos professores. E daí, nesse sentido, vou tomar uma outra pergunta que foi feita, né, a partir da epígrafe que o Gaudens Frigoto coloca, né? O Gaudens Frigoto coloca uma epígrafe que é do Feuerbach, né, que fala assim: e sem dúvida, no nosso tempo, né, o nosso tempo prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade. E daí vai, né? Ou seja, o que ele está dizendo com isso? Alguém consegue falar para mim? O que ele está dizendo que a nossa sociedade prefere a imagem à coisa, a cópia ao original? O que isso tem a ver com a gente? Eu acho que entra numa ideia de viver de aparências, que nem sempre o que está sendo mostrado é o que acontece. Isso, muito bem, Lara. Prof. Oi, fala, Eu e a João. Lara, a gente começou a fazer a leitura do texto juntos. E essa foi uma questão que a gente leu e uma frase que chamou muito a nossa atenção. A Lara até ainda ficou, eu e a Lara, né, na verdade, ficamos com dúvidas sobre essa frase e a gente chegou à conclusão que é justamente isso. Hoje, a nossa educação, ela é baseada em imagem, em aparências. Como a gente pode ver, as propagandas sobre a escola, a visão que outras pessoas têm da escola, são visões ideais, né? Não são visões realistas. E a gente estava conversando sobre isso, e é triste, né, isso, de, de ver a escola desse jeito e não ver do jeito que é realmente, fechar os olhos para a realidade e ficar simplesmente naquilo lá, né, ficar focado na imaginação, no imaginário. Porque parece que muitas pessoas estão sendo enganadas, né, e não querem saber da verdade. Então, João, vou ser mais dura do que você está falando aí. Não é só a escola, porque a escola é um pedacinho do que é a nossa sociedade como um todo. Não dá para a gente pensar que a gente entrou dentro do portão da escola e tudo que tinha de cultural e social e estrutura que a gente tinha mental ficou pro lado de fora. E daí aquilo ali é um universo à parte. Todos os problemas que estão fora entram com a gente na escola, né? E essa é a dificuldade de estar e ser professor de uma escola, né? Então, quando você diz a escola, e é verdade, a escola está vivendo de aparência, etc., mas a nossa sociedade como um todo vive de aparência. Alguém está querendo falar? Alguém Posso abriu? falar, professora?
Pode, por favor. Então, quando você perguntou, até demorei para formular a resposta, porque é muito ampla, né? Porque tem o mito da caverna, de Platão, Do Platão. em que as pessoas vivem realmente disso, das ilusões, né? Das imagens que são projetadas na parede, e essa pessoa que sai da caverna vê a realidade quando volta e tenta conscientizar que isso era só imagem, ela é repudiada, ela é afastada, porque querem manter essa vida, essa vivência de aparências, né? Então, quando você Ninguém pergunta, acredita, né? o que é educação de aparência? Não é a educação que é de aparência, né? É a vida que se vive e que se leva é de aparência como um todo. Então, igual a senhora acabou de falar, leva isso para a escola, né? Para a sala de aula também. Exatamente, Flávio. Fala, Juliette. Professora, referindo o texto, sobre essa imagem, né, que o Ludovico Feuerbach fala no início aí, né, esse ideal, né, que é o que foi vendido, né, essa ideia, né, e a coisa, né, prefere a coisa do que o original, né? Isso. Então, assim, era de se esperar mesmo, porque os bancos, né, o Banco Mundial, como é falado aqui no texto, né, ele é o principal, né, financiador, né, dessa imagem, né, dessa imagem que foi vendida, né, no caso, que aí na página 97 do texto, né, ali no último parágrafo, né, da Conferência Mundial, então é vendida uma imagem que fala assim, ó, tem como ideia principal a satisfação das necessidades de aprendizagem, né, mas na verdade é uma imagem, né, que foi né, implantada, né, pelo Banco Mundial, né, por pessoas que têm outros interesses, né, nessa visão única, né, nessa visão globalizada, né, que é essa imagem que foi relatada aí pelo Ludovico Feuerbach. Juliette, muito obrigada pelo que você falou, porque isso também me dá a chance de responder uma outra pergunta que estava lá nos questionários, que é, por exemplo, sistemas de avaliação. Essa imagem, né, e essa política, né, do Banco Mundial e etc., vai acreditar nas suas verdades, digamos assim, né, nas imagens projetadas no fundo da caverna aí. Ou seja, a gente vai ter uma representação do que é, e não um olhar específico sobre o que é. E daí se criam sistemas de avaliação para ver como é que a educação está acontecendo. E o SAEB, né, Sistema de Avaliação da Educação Básica, é um deles, que é citado no texto. Mas existem outros também. A gente cria índices, o IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, etc. E daí o que a gente vê, né? Os nossos números são uma vergonha, são ruins, de maneira geral. Até porque a gente tem uma educação que, um sistema, né, que tem pouco investimento, o professor que é mal formado, um complexo de coisas. Mas o que a gente tem é os números finais sendo pequenos. E daí o que a gente faz? A gente começa a ensinar os alunos para responder esses sistemas de avaliação. Então, você começa a dar aula para que o aluno saiba responder a prova. É um novo vestibular, no final das contas. Você ensina o aluno para responder o Enem, você ensina o aluno para, né? Daí você substitui 6 por meia dúzia, né? Você tira o vestibular e bota o Enem. Você tira, e é mais justo o Enem do que o vestibular, não tenho dúvida disso. Mas o que não pode ser feito é um sistema todo de avaliação que avalie a imagem no fundo da caverna, para projetar essa imagem no fundo da caverna. E que não olhe do lado da boca da caverna, né, para usar a metáfora que o Flávio colocou para a gente, e veja o que está acontecendo na escola efetivamente. A gente tem um sistema de avaliação que parece que cria uma nova representação e não cria um real, né? E daí as avaliações do PISA, não sei o quê, por exemplo, fazem com que a gente faça dentro
das escolas, uma das coisas é a continuidade dos estudos do aluno. Bom, é fundamental que o aluno permaneça na escola, é óbvio que sim. Só que daí o que a gente vê acontecendo nas escolas? Alunos que não apareceram no ano letivo, tendo presença. Por quê? Porque se a escola não dá a presença e não passa esse aluno de ano, é a escola que recebe menos dinheiro no ano seguinte. E daí isso faz o que com esse aluno? Efetivamente nada. Dentro do número, ele está lá e está aprendendo. Efetivamente, se a gente olhar na projeção da caverna no fundo, ele está aprendendo. Mas se a gente olhar na boca da caverna e olhar o aluno, ele nem na escola estava. Ou seja, olha as contradições dessa política de avaliação que a gente tem, né? É uma política de avaliação falha, porque ela é só estatística e numérica, né? E não vê que a complexidade do ensino, assim como a da economia que eu falei, é social e cultural também. Então, não estou dizendo que os números não são bons, né? Mas eles não medem tudo. E a gente precisa fazer um sistema avaliativo que seja qualitativo e numérico, né? Porque senão esse número não me diz nada. O que diz para mim um IDEB de uma escola que seja 4? Ah, nossa meta daqui em 2022 é chegar todo mundo a 6. Ah, então é um IDEB baixo, a gente precisa melhorar. Daí eu vou lá e falo com aquela escola, olha, você precisa melhorar, os alunos precisam continuar matriculados, a gente precisa ter menos retenção, a gente... E daí o que o diretor faz? Faz isso. Os alunos continuam matriculados, continuam sem retenção, passam direto, e ele melhora o IDEB dele. A educação melhorou? Esses são os limites dessa avaliação que é só numérica, novamente, né? Porque daí eu tenho números que comprovam uma melhoria que não existe. E é disso que ele está falando, que a gente vive, às vezes, de aparências. E não só nisso, a gente gosta de grandes espetáculos, né? A escola também entra nisso, né? A gente gosta de grandes espetáculos, um projeto que o professor apresenta para os pais, né? Na educação infantil, então, isso é fundamental, né? Se não tiver festa para o pai e para a família, se não é, parece que você não está fazendo nada, né, com a criança. Parece que a criança está aprendendo nada. E é exatamente, enfim, não digo nem que é inverso, nada, não tem relação nenhuma. A festa, a promoção do evento com o aprendizado da criança, né? Ou eu faço aula show, também tem essa coisa, né? Cursinhos e etc. Investem uma grana imensa para que a aula seja, nossa, aquela aula você viu? Ou universidades mesmo que hoje chamam matrículas anunciando aulas de alguns professores que são considerados ícones, né? Não sei se vocês já viram, mas tem um monte de universidade ou faculdade fazendo propaganda em cima. Tem a aula com fulano de tal. Tá. Garante que o aluno está aprendendo? Ele ir numa palestra de alguém garante um aprendizado? Bom, claro que uma escala você aprende alguma coisa numa palestra, evidente, né? Mas esse ensino transmissivo, ele não pode ser pensado como modelo para o nosso. E esta é uma das limitações deste ensino que a gente está aqui, porque acabo eu falando muito mais do que vocês, e isso é chatíssimo, né? Então, a gente precisa pensar em outras formas de promover esse diálogo e de promover não representações, né, mas conhecimento sobre a realidade, né, efetiva. Então, a gente precisa, daí nesse sentido, né, que da epígrafe que está aqui, né, a gente precisa pensar menos a imagem, né, e pensar mais o original. E nesse sentido também tem uma coisa com o que ele cita dentro do texto, que é a Sociedade do Espetáculo do Guy Debord, que é um outro filósofo, pensador, sociólogo da contemporaneidade, né? O Guy Debord vai falar, né? A nossa sociedade, ela está consumindo, né? Ela gostou dessa ideia de consumir imagens e de consumir os espetáculos. Então, um exemplo para mim clássico são as redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram e etc. Essas redes, elas mostram as pessoas sempre felizes. O LinkedIn, que é uma rede de trabalho, todo mundo está empregado e sendo promovido. Não é?
só tem lá, fulano foi promovido, 5 anos no mesmo emprego, né? Não sei o que, parará. Todo mundo está empregado e promovido. Só existe esse caminho. No Facebook, no Instagram, só tem gente feliz, sorrindo, só tem gente que superou o coronavírus. Sim, porque quem morreu não tá lá, né? Mas não tá escrevendo. É um dado, gente. E a gente fica, olha, não é uma. Eu tô vendo vocês rindo da minha cara, né? Mas tem estudos da psicologia que vão mostrar o quanto essas redes fazem com que a gente seja mais depressivo. Porque você olha lá a vida de todo mundo ser boa e ser legal, todo mundo tem namorado ou namorada, todo mundo tá beijando, todo mundo tá feliz, todo mundo tem dinheiro, todo mundo come em restaurante bacana, só eu que não. Pô, a minha vida é uma merda. A de todo mundo é boa, a minha é ruim, né? Então, isso é uma das coisas da representação. A nossa sociedade, ela vive dessas representações. Só que se a gente entrar na vida de cada um ali, a vida deles também é ruim, né? Não porque a vida de todo mundo é ruim, mas porque a vida tem dificuldades e todo mundo tem. Alguns maiores do que outros, é efetivo, é real, né? Tem alguns que são mais subalternizados que outros, né? A vida não é igual para todo mundo, infelizmente, boa, né? Enfim. Mas todo mundo um dia, né? Se quiser, dá um beijo. Todo mundo um dia dá um sorriso. Todo mundo um dia já deu uma risada. Se eu só tirar foto desses momentos, eu fico sempre muito feliz, né? Estas são as representações. E daí eu vejo aqui que o Rodrigo, né, e o Glauber fizeram alguns comentários. O Glauber tá falando, né? O Instagram agora tem filtros, né? Que é isso, né? Porque a gente. E também essa coisa de um padrão de beleza, né? Assim, só magra, só com plástica, só malhada, só maquiada. Então também tem uma objetificação desses corpos, né? O corpo feminino só serve para alguma coisa, o corpo masculino só serve para uma coisa. E isso é nocivo para a gente enquanto sociedade, né? Se eu consumo o corpo da pessoa que eu desejo, infelizmente, a gente não vai estabelecer uma relação bacana, né? Assim, minimamente sólida, né? Então é preciso. E daí tem um outro que o meu filho usa, que é o TikTok também, que faz a mesma coisa, né? Não pode ser gente feia. Como assim? Que padrão é esse? Quem que diz quem é feio, né? Assim, e daí qualquer um sabe quem é feio. Esse que é o duro, né? Porque a gente tem padrões sociais que estabelecem o que é socialmente bonito e socialmente feio, né? E isso é um complicador, né? Isso reifica, isso fortalece essas representações, que parece que existe aquelas pessoas que estão lá na capa da revista, né? E sem Photoshop, desculpa, mas ninguém é daquele jeito, né? E daí o Rodrigo fez um outro comentário legal, né? Educação de quem para quem. Isso tem a ver, né? A gente vai também muitas vezes dentro das escolas reforçando esses estereótipos, reforçando essas imagens e não ensinando os nossos alunos a verem o mundo, né? A criticarem essas imagens. E principalmente na adolescência, né? No ensino médio, isso é uma carga imensa. E muitos alunos nossos se matam, se suicidam, porque não aguentam essa pressão. Isso é uma realidade no nosso mundo, né? E isso é muito triste. E desculpa, gente, o cara pode saber na minha disciplina quando foi a Revolução Francesa e na de vocês o logaritmo que for. Mas se ele não tiver bem com a imagem dele e ele se matar, o nosso projeto foi por água abaixo. É muito duro a gente falar isso, mas a gente tem que olhar para mais do que esses conteúdos. Então, educação de quem, para quem. Hoje, no nosso estado, a gente tem uma educação de professores mal formados, mal remunerados e pouco reconhecidos no seu valor, para uma maioria pobre da população. E daí tem uma consonância da política, né? Você tem um professor pobre dando aula para um aluno pobre. Tá tudo bom. E isso não muda. E isso tem uma questão dos motivos sociais, né, que nos fazem, que faz com que a educação também não melhore tanto, né? E reforça esses projetos do desenvolvimento social, econômico, político brasileiro, né? E o Rodrigo, né,
Por isso sempre ouço minha mãe, pois ela não mente. Algumas mães não mentem, mas outras não sei não. Fale aí, Rodrigo. Professora, pegando esse gancho, né, na qual a senhora pondera, da educação de quem para quem, né, nós lembramos que, por exemplo, o nosso país, enquanto existência em federações, tem muito essa questão do embate, né, social, que hoje, politicamente, o nosso território brasileiro, ele é fadado a questões políticas, né? Eu lembro que eu sou da área social, quando se foi discutir a questão de direitos humanos dentro da educação, como tema transversal, né? Ainda é um tabu. Se nós formos falar, por exemplo, numa aula de ciências, sobre a questão de gênero, nossa, né, para os mais tradicionalistas, estão ensinando a fazer determinada situação. Estão praticando determinada coisa. Então, assim, é muito ainda no Brasil pequeno esse pensamento de essa educação, para que ela serve, né? E eu sempre falo para o meu orientador do mestrado que eu sou doido para morar em Vancouver, no Canadá, ou em Estocolmo, porque são dois lugares na qual tive amigos, né, que estão fazendo doutorado lá, e que eles, assim, falam, Rodrigo, a educação aqui é totalmente diferente. A educação aqui se trata debaixo de um pé de árvore, né? E aqui no Brasil vai falar isso, vai falar assim, a pobreza chegou na educação, né? Então, é muito perigoso ainda o pensamento dentro de Brasília em si, que é onde se disciplina as legislações da educação, maioria, sobre para que é essa educação? Essa educação, ela está ensinando o quê? Para onde ela quer guiar? Qual que é o caminho que nós temos que trilhar? E, por exemplo, no meu curso de graduação na UCDB, eu tive muita dificuldade da compreensão seguinte sobre a questão do ensino IAD. Eu tenho ainda um grande pé atrás com o ensino remoto, o ensino IAD, porque a gente não consegue ter as vivências, que entra naqueles minutos, né, os 45 minutos de atenção. Nós perdemos essa noção. E eu lembro quando eu fui fazer um curso de extensão, a gente quer a pressa de pegar o certificado, né? Eu acho que nós temos muito ainda nisso. O Paulo Freire vai chamar essa pressa do certificado, essa pressa da coisa, né, como educação bancária, ou seja, eu imagino que eu botando mais um certificado nesse aluno, botando mais um conteúdo nesse aluno, né, um cofrinho, você vai depositando e no final o cofrinho tá cheio. Só que não é assim, né? O aluno tá trocando coisa o tempo todo e ele tá gastando parte desse dinheiro, né? Assim, então não dá pra gente pensar como se fosse uma coisa cumulativa esse conhecimento, né? E é exatamente isso. E você tocou num outro assunto, Rodrigo, que a gente vai trabalhar muito nas próximas aulas, nas aulas que eu vou trabalhar currículo como política pública, né, que é isso, o que ensinar, né, aqui, né, a Ana Flávia falou, né, quando você falou do ensino de gênero e tal, doutrinação, né, alguns vêm se referindo à ideologia de gênero, né, como se fosse uma ideia, né, sobre a qual a gente pode basear as nossas relações de sexualidade, de afetividade, etc., né. Isso não é uma ideia, né, primeira coisa, não é uma ideologia, gênero não é uma ideologia, gênero é algo que existe. Olha como essa sociedade é perversa, acabei de pensar isso, mas a gente faz do que é real uma representação no fundo da caverna e do que é representação o real. Invertem-se coisas. Então, o gênero é uma coisa que é real, que estão fazendo a gente acreditar que é representação no fundo da caverna, né? Assim como a Terra ser redonda é real, e estão fazendo a gente pensar que é uma representação no fundo da caverna. E olha que coisa doida, né? Então, gênero, sexualidade, né, as nossas afetividades e como elas se dão no mundo, é uma coisa da nossa vida. E é coisa da vida dos nossos alunos. Se a gente continuar pensando que é uma ideologia, que é uma ideia, que é uma coisa, a gente não vai estar respondendo às demandas de afetividades irrelacionais que os nossos alunos têm. Né? Eu cansei de ter, até porque sempre tratei dessas questões de gênero e etc., né? Cansei de ter aluno vindo para mim, né, falar
em diferentes situações, né, de, professora, eu estou vivendo a minha sexualidade de tal maneira e tenho medo, né, de falar isso para os meus pais, e tenho medo de falar isso para minha mãe, enfim, essas questões são questões cotidianas, né, e já vi que esses alunos procuraram outros professores e as professoras responderam coisas do tipo, reza para Deus, filho, para você se corrigir na vida, para você encontrar o caminho certo. Isso não pode ser uma resposta de um professor, né? Sinto muito na educação pública. E por mais que você acredite em Deus ou não, essa não é a questão. A questão é que uma questão comportamental não pode ser considerada, né, uma opção ou uma questão que tem que ser resolvida, né? Um problema que tem que ser resolvido por Deus, né? Essa não é a dimensão que a gente pode atuar. O que você tem que atuar é ver quais são as demandas daquela criatura que está na sua frente e tentar trabalhar com elas, né? Eu tive um aluno, por exemplo, que veio para mim uma vez e falou assim, na universidade já, professora, eu quero vir de saia na sua aula. Eu falei, olha, na minha aula você vem vestida do jeito que você quiser, né? Agora, como é o seu caminho da sua casa para aqui na universidade? Na universidade você tem a segurança, na universidade eu posso, na minha aula eu posso garantir a sua integridade física, né? Enfim. Como é você sair da sua casa com uma saia e chegar aqui na universidade? Ele falou assim: não, muito complicado, eu pego ônibus, não sei o que. Eu falei: então, faça o seguinte, mantenha-se vivo, para mim é fundamental isso, né? E daí aqui, você chegando aqui, você vai no banheiro, você muda de roupa, você faz o que você quiser, né? Até você se sentir seguro para fazer esse caminho da forma que você bem entender. E eu vou lutar do seu lado para que você tenha o direito de ser como você quer ser, aonde você estiver. Mas eu não tenho como garantir essa segurança a você, né? Então, assim, a gente também não pode ser hipócrita e fazer com que o aluno se envolva numa situação que vai botar a vida dele em risco. E, infelizmente, essa é a situação de muitos dos nossos alunos, né? Então, assim, temos que ver essas questões todas. Agora, daí alguns vão falar assim, essa professora ensinou esse aluno a vestir saia. Sinto muito, não. Foi ele que quis vestir a saia, ele que veio para mim, né? Ou então tem uns loucos que vão falar assim, porque ela usa saia, ele resolveu usar saia, né? Isso era o pensamento, tem gente fazendo assim, mas isso era o pensamento na década de 20 que afastava as mulheres grávidas da docência. Toda mulher que ficava grávida era retirada de sala de aula e tinha o seu contrato cancelado. Por quê? Porque as crianças não podiam ver uma mulher grávida. Elas iam começar a fazer perguntas sobre como aquela criança foi gerada. Que coisa, não? É assustador pensar que uma criança é gerada, né, dentro de uma barriga, e como que foi parar aquela criança dentro daquela barriga, né? Eu lembro do meu filho me perguntando. Ele virou e falou assim para mim: eu já entendi, mãe, precisa de um menino e de uma menina para fazer um neném. Eu falei: Ele virou e falou assim: mas como que acontece, mãe, de chegar dentro da barriga? É pelo beijo? Eu falei: não, não é pelo beijo. Daí ele, desiludido que a tese dele tinha caído por terra, saiu, foi embora. Passou uns dias, acho que 3 dias, que ele deve ter ficado pensando um monte, né? Ele chegou para mim e falou assim: mãe, se não é pelo beijo, como é? Daí eu expliquei como é, e ele virou, fez aquela cara de nojo, né? E deve ter pensado assim: mãe, você fez isso com meu pai. E deve ter ficado muito frustrado, né? Com toda aquela barbaridade, né? Enfim. A realidade, às vezes, é cruel, né, professora? Né? Conto de fadas, né? Ele estava com 7 anos, mais ou menos, quando ele fez essa pergunta. E ele já tinha teorias, né? Porque ele via as coisas acontecerem. Mas perceba, ele ver uma mulher grávida fez ele criar uma teoria, fez ele compreender um mecanismo, né? Quando ele veio para mim, eu não respondi o que era, porque também essa é uma coisa do educador que eu acho que vale, né? Não adianta eu explicar alguma coisa que aquela criança não está preparado para ouvir,
né? Ele precisava criar criar as verdades dele, né? E comparar se aquilo estava correto ou não. Foi isso que ele veio para procurar na mãe dele, né? E mãe nunca mente, né? Então a gente vai e fala. Então, assim, qual foi a ideia que ele perguntou? Ele perguntou: é pelo beijo? Porque ele sabia que tinha que ter algum contato para alguma coisa do menino passar para a menina. E na formulação dele era o beijo, né? Era o contato que ele via acontecer, né? E daí ele viu que era um pouco diferente do que ele via acontecer, né? Mas só depois que ele veio me perguntar é que eu respondi. E eu acho que isso é uma coisa, né? Que a gente tem que ter. Eu não vou para um aluno perguntar, qual é a sua orientação sexual? Assim como nenhum aluno vem perguntar para mim qual é a minha orientação sexual, né? Isso não é uma dimensão importante na relação social da docência, né? Agora, se este aluno vier me falar que tem uma determinada orientação sexual e que ele precisa da minha ajuda para se relacionar com o mundo por causa disso, isto é uma relação importante para a minha docência, né? Então, essa questão do gênero é isso, né? Precisamos pensar também a docência como uma relação, como relacional. E se isso, de alguma forma, está impedindo que aquele aluno tenha uma relação adequada comigo ou com o seu grupo, isto é uma relação docente, isso é uma questão docente. Até ele vir, ele falar e etc., isso não é uma relação para mim. Tanto faz o que essa pessoa faz, gosta, enfim, tem gente que gosta de gato, tem gente que gosta de cachorro, para mim tá tudo bem, não vou educar diferente, né? Ou seja, isso não é algo importante para a relação docente, até que em sala de aula isso se manifeste, ou com relações de preconceito, e daí o professor tem sim que se manifestar, ou com pedidos de ajuda, né? Enfim, várias coisas. Então, a gente vai discutir mais. Esses países que você falou, Rodrigo, fizeram da diferença uma dimensão do ensino, isso é fundamental, porque quando a gente trata a diferença como algo que constrói relações, a gente tem uma educação mais dinâmica, mais útil. Se a gente vê a diferença como problema, que é um caminho que muitos professores pensam no Brasil, então reza para Deus para resolver esse problema, né? Ou vamos didaticamente acabar e ensinar as pessoas a serem de uma maneira certa, né? Que sabe quem definiu quem é, qual é, essa não é uma questão de entender a diferença como algo construtivo das nossas relações, né? Então a gente precisa entender a diferença como algo construtivo das nossas relações. E esses países fizeram isso, por isso a educação deles também é melhor, né? Nesse sentido de mais dialógica, e acontece em todo lugar, porque a vida acontece em todo lugar, né? O Glauber falando quantos anos para preparar aqui em casa. Pois é, vai se preparando. E ela vem do nada, Glauber, a pergunta. E eu sempre me achei uma pessoa muito esclarecida e confesso que na hora fiquei assim, eu falo ou não falo? Ai, meu Deus, né? Porque, enfim, quando é com a gente, a coisa muda. Bom, só respondendo as últimas, a gente ainda tem uns minutinhos. Respondendo as últimas questões aqui que ainda ficaram, teve uma pergunta do que é plano político pedagógico. A gente vai falar isso em currículo, mas plano político pedagógico é um plano, né, um planejamento que toda escola tem que fazer. A gente chama de PPP. Toda escola tem que ter um plano, né, de como será o seu ensino, quais são as coisas importantes para aquela escola, a partir da realidade que ela se insere. Porque sabemos que cada escola tem uma realidade, uma comunidade que é atendida e etc. Ou seja, quais são os critérios e os princípios, quais são os elementos elegidos por aquele conjunto de professores, diretores e comunidade escolar que são importantes. Então, por exemplo, uma escola quilombola, uma escola indígena, vai ter um PPP obrigatoriamente diferente em termos de conteúdo, em termos de regimento, em termos de horário, que é do que uma escola urbana, por exemplo, né? Então, essas questões são regidas no PPP, e as escolas têm essa liberdade. Mas o que acontece? A maior parte das vezes existe um PPP pré-pronto que a secretaria manda, e a secretaria das escolas recorta e cola e só bota o nome da escola lá em cima, né? E daí a gente perde a dimensão dessa localidade que é tão importante. Fica com o default, né? Fica com o igual para todo mundo
e não pensa as realidades locais. Isso é triste, né? E acontece. E por que ele é político? Porque a educação é um ato político, é um ato político, né? A educação é política. Porque política não é necessariamente algo partidário, não é necessariamente você votar num ou no outro. Política é estar no mundo, política vem de polis, lá de trás, né? Estar na polis, estar na cidade-estado, né, é uma ação de qualquer cidadão. Então, a ação de um cidadão, a ação de um sujeito que vive no meio de outras pessoas, é uma ação política. O estar no mundo público é uma ação política. Isso que eu estou fazendo com vocês é uma ação política, não necessariamente dogmática, né? Espero não ser, né? Não necessariamente dizer um caminho só, mas toda vez que a gente está trocando ideias do mundo público, né, de uma dimensão pública, da vida de mais de uma pessoa, eu estou fazendo política, né? Então, dentro de casa, da família, você faz política? Não, né? Está na dimensão privada. Mas toda vez que eu saio, boto o pé para fora da minha casa, eu estou no mundo público, né? Como as pessoas me veem, como as pessoas me leem, é um ato político. É isso nessa dimensão que é um projeto ou um plano político-pedagógico, né? A gente vai falar mais de PCNs, de LDB, de Fundeb, a gente vai ter aulas específicas sobre financiamento na educação, então eu vou pular essa parte aqui, porque é um assunto muito complexo para a gente trabalhar muito rapidamente, tá? Mas, de maneira geral, o Fundeb é o fundo que banca, enfim, a maior parte da educação brasileira, né? E ele tem repasses aí para os estados e municípios, que é como chega o dinheiro nas escolas, no final das contas. E é desse dinheiro que se paga, por exemplo, o salário dos professores e a formação dos professores, continuada dos professores. Então, ele é um dinheiro muito importante para a educação, né? E por isso os debates que aconteceram aí na última semana, né? De garantir que esse dinheiro fosse revisto. Fundeb é o novo nome para o que era no texto ainda o Fundef, porque antes esse fundo só pagava a educação, o ensino, desculpa, fundamental, só os anos do ensino fundamental. Então, não incluía o ensino médio e não incluía a educação infantil. Agora, né, com a educação básica, o entendimento de ensino e educação básica, se incluiu no financiamento da educação a educação infantil, então as crianças antes de entrarem na alfabetização, né, e os estudantes do ensino médio, ou seja, né, essa etapa do ensino que não era considerada importante para o financiamento, foi incluída nesse financiamento, né. Fala também o texto um pouco sobre a LDB os embates que teve do Darcy Ribeiro, enfim, com as questões políticas, e isso mostra o quanto, né, o Rodrigo falou, Brasília, né, e tal, Brasília é resultado também das pressões populares. A LDB que a gente tem é ruim, né, assim, tem um monte de falhas, mas ela é melhor do que outras versões que já estavam sendo pensadas em Brasília, né? O Fundeb, da forma com que ele foi aprovado, ele é ainda limitado, a gente sabe que tem limites nessa política, mas ele é melhor do que não ter. E por que ele é melhor e a LDB é melhor? Por causa da pressão popular, por causa da presença, né? Se não for essa presença, a manutenção das coisas acaba sendo mais retrógrada, né? Mais conservadora e menos indicada para a educação do que elas já são complicadas. Então, a aprovação da LDB, como ele mostra lá, tinha um projeto mais conservador, um projeto um pouco mais progressista, e o que ficou foi no meio do caminho, né? Ou um pouco mais para o conservador do que do progressista. Enfim, é um pouco essa disputa, né? Essas disputas de poder que acontecem com todas as legislações e com todas as políticas públicas. Isso a gente vai falar muito disso. A política pública é resultado é um cabo de guerra, né? Tem uma pressão de um lado e tem uma pressão do outro. Quem ganha normalmente não é nem um nem outro, né? Às vezes um ou outro, mas muitas vezes fica no meio do caminho. Já falamos da imagem, voluntariado, eu anotei aqui as coisas para não esquecer.
falei já diluído aqui, né, nessa coisa do neoliberalismo e da questão, porque uma das perguntas veio assim, pensar o neoliberalismo não como um sistema liberal, né, e a globalização como uma outra coisa. Eu posso retomar isso na aula que vem, a gente pode começar por aí, mas é isso mesmo, né, o neoliberalismo é uma nova versão do que foi o liberalismo pensado inicialmente, mas ele não é mais o liberalismo lá colocado pelo John Locke, em termos ideológicos mesmo, e não tem as mesmas pretensões, as mesmas crenças, né? Ele tem outras crenças. E daí a gente pode começar daí, porque essa é um debate que merece ser feito, né? Mas ele, por exemplo, por que ele é outro? Porque ele pensa um Estado que é mínimo, que inclusive pode ser desfeito. E o liberalismo nunca pensou nisso, né? O liberalismo tem no Estado uma dimensão da mediação das relações. Ele não precisa ser o promotor de todas as políticas, né? Ele não precisa gestar todas as políticas, mas não é o mercado que dirige tudo. E num momento de crise como o que a gente está vivendo, a gente vê a importância da existência de um Estado, né? E o quanto a não existência de um Estado, não organização de diretrizes gerais, ela prejudica a população como um todo, né? Tanto no combate de doenças, né? O Ministério da Saúde, etc., quanto na educação, quanto nos fundamentos aí de assegurar os direitos. Bom, acho que é isso, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito pelo diálogo de vocês. Vou só verificar aqui quem chegou um pouco mais tarde para colocar presenças parciais. E, enfim, abrir para vocês, se vocês tiverem, enquanto eu estou aqui acabando de anotar, quiserem falar alguma coisa, estou ao dispor de vocês. Eu tento ser pontual, sempre. Nem sempre eu consigo, mas eu tento. A gente combinou, os combinados para mim são sempre muito importantes. E eu também cobro pelos combinados, então eu não sou só boazinha. Eles servem para os dois lados, né? Benefícios. Calma aí, João Vitor. Tem 2 João Vitor. Não. Oi, Não, tem 2 João. Oi, querido. Oi, Glauber. Oi. Fale. Oi. Primeiro prazer, né? Minha primeira aula hoje, e eu tô um pouco perdido. Essa a gente está na segunda ou terceira aula? A gente está na segunda aula, Glauber. Segunda? Na primeira aula você não perdeu muita coisa, porque eu, na verdade, fui pega também de surpresa e fiz uma apresentação geral, assim, do que a gente tem como meta para o curso, né? Hoje foi a primeira aula de conteúdo, digamos assim. Tá, e é necessário entregar um fichamento, é isso, dessa aula? Isso. Toda aula eu vou passar um texto para vocês lerem, e esse texto vocês mandarão para mim um fichamento. No final desse formuláriozinho do fichamento, tem assim, questões que vocês gostariam de ser esclarecidas e tal. E os textos têm mais ou menos a mesma natureza, já respondendo a Laísa aí que perguntou, são textos desse tipo que eu dei hoje, né? Então, não são textos curtos, mas são textos, digamos, que promovem alguma discussão. Uns mais fáceis, outros mais difíceis, né? Enfim, de acordo com o autor. Mas toda aula vai ter, e vocês, esses fichamentos são da educação bancária, eles vão sendo somados, né? E eles têm uma nota no final, digamos, proporcional a quantos vocês entregaram. Vocês vão ter 100% quem entregou todos os fichamentos, né? Enfim, entregou 10 fichamentos, você tem 10. Você entregou 9, vai ter 9, nesse quesito, né? E daí tem outras avaliações também. A senhora vai usar sempre a plataforma do AVA lá para ir direcionando e mandando os links. É lá, né? Isso. Eu abri o AVA essa semana, eu recebi o link, como eu falei, a minha atribuição foi tardia, acabou tendo uma mudança nas atribuições lá, e eu acabei pegando essa aula mais tarde, né? Então, eu normalmente começo já com o AVA montado para vocês. A gente não fez isso, mas eu espero cada aula tá postando para vocês os textos, se tiver vídeo, enfim, as questões todas lá. E a gente também abriu um WhatsApp, não sei se você está lá. Não, a gente quer perguntar.
Eu também estou sempre comunicando com vocês por lá, para, enfim, às vezes fica mais rápido, né? Sim. Então, tem essa possibilidade também de encontros pelo... não eu te mando o telefone por lá, pelo AVA, para me incluir no grupo. Tinha um link. Alguém tem o link? Ah, isso, Ana. Passa aí para ele, que daí você mesmo já aceita, Glauber. Tá, Por ok. favor. Professora? Fale, quem está falando? Desculpa. Juliette. Assim, eu trabalho durante o dia e a gente cursa também à noite, né? A gente cada um tem suas atividades. Eu gostaria, se fosse possível, o assunto, como eu já escrevi aí, né? Sobre os conteúdos, né? Que vai ser necessário realizar os fichamentos. Se a professora pudesse, é um pedido que eu faço, mandar, né, no início da semana, para que eu consiga realizar, né? Porque foi na quinta-feira e para mim, particularmente, ficou muito em cima. Como eu Ficou falei, corrido, né? até no primeiro dia, né, a gente tem muitas disciplinas e, claro, tem que dar conta de todas, né? Mas assim, na quinta-feira, para mim, já é sexta-feira Não praticamente. precisa, Né? Por favor. não precisa justificar mais, não, Guilherme. Pode deixar. Eu vou passar para vocês. A minha intenção, na verdade, é já deixar algumas aulas, assim, umas 5 aulas postas lá no AVA. Eu vou tentar fazer isso essa semana. E já passo, hoje mesmo, eu posso passar o texto já da próxima semana, da próxima discussão, e vocês se organizam no tempo como for. Eu peço desculpas até de ter mandado tão em cima da hora, mas, enfim, eu também fui meio pega de surpresa. Mas vamos nos adaptando e melhorando para todo mundo. Vou mandar o texto da próxima semana e já tento deixar no AVA algumas aulas prontas. E daí, se vocês quiserem ir adiantando leituras, enfim, vocês também se organizam no tempo. Eu acho que é uma reivindicação mais do que justa. Tá bom? Bom, já anotei aqui as presenças, agradeço todos. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode continuar. Quem não quiser, pode ir curtir o sábado. Um bom final de semana. Beijos. Prof, nossas aulas vão ser todos os sábados, né? Mesmo. Isso, todos os sábados das 9h30. Foram 14 pessoas que votaram, algumas, acho que 3 ou 4 votaram para ser de 15 em 15 dias só. Então, a maioria votou pelos sábados, e daí teve uma disputa acirrada pelo horário. Uma pessoa fez a diferença, um voto fez a diferença, um a mais para esse horário que a gente definiu. O restante todo ficou para o horário de 10. Então, eu sei que tem muita gente brava aí pelo horário, porque foi bem acirrado, mas, enfim, eu não coloquei que tinha que ser 50% mais um, né? Então, foi decidido em primeiro turno. Ok, prof. Obrigado. Tá Bom bom? final de semana para a senhora. Obrigado, professora. Imagina, um abraço a todos. Bom final de semana, prof. Foi ótima aula. Bom final de semana. Que bom, Lara. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Abraços. Vou parar a gravação aqui.